São 7h19. A semana começa com uma boa notícia: o fim da paralisação na Polícia Militar. A greve dos policiais do Ceará ganhou repercussão nacional, exigiu a presença das Forças Armadas em cidades da Grande Fortaleza e do interior do estado para garantir a segurança da população e foi marcada por uma onda de violência que deixou o mês de fevereiro como o mais violento da nossa história. O fim da paralisação oficializado na noite desse domingo gera alívio para os cearenses que terão a partir desta segunda-feira a retomada de atividades pelos policiais. O alívio é também para as autoridades da área de segurança, que ao longo de 2 semanas negociaram o encerramento da greve. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, que chegou a classificar o movimento grevista como ilegal, parabenizou na noite desse domingo, por meio de redes sociais, os esforços dos representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário e dos policiais militares para o fim dos motins. Recebo com satisfação a notícia sobre o fim da greve dos policiais no Ceará. O governo federal esteve presente desde o início e fez tudo o que era possível dentro dos limites legais e do respeito à autonomia do Estado, declarou o ministro Sérgio Moro nessa mensagem em relação ao fim da paralisação dos policiais militares. Jornalista Beto Almeida, daqui a pouco, representantes dos poderes judiciário, legislativo e executivo e dos policiais militares assinam o acordo que foi fechado na noite dessa segunda-feira, desse domingo, melhor dizendo, para a volta à normalidade na área de segurança pública. É o mês de março que começa com essa boa notícia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. A notícia, Zenô, é boa para todos, para a sociedade principalmente. Aqui não vale, acho que fazer análises, por exemplo, Zenô, por exemplo, se quem ganhou, quem perdeu especificamente, se a greve termina bem para os policiais. Na realidade é o seguinte, o que dá para comemorar claramente é que a rotina retorna à segurança pública. A rotina retorna à manutenção constitucional que o cidadão cearense tem, Luzenor, a garantia que ele tem da segurança, do ir e vir, de abrir seu comércio, de saber que tem uma polícia ali atuante. Esse é o fato principal. Mas, lógico, tem fatos concretos, e um desses fatos concretos é exatamente as garantias que foram acertadas ontem, por exemplo, que os policiais militares vão poder contar com o apoio de instituições, aquela comissão que vai ficar de fora acompanhando a extragovernamental, vamos dizer assim, formado por entidades como a OAB, como Defensoria Pública, como o Exército, para acompanhar que todos os trâmites desses processos que serão instaurados e analisados contra os PMs amotinados sejam isentos, sejam feitos dentro dos rigores, dentro de todos os limites que estabelecem, inclusive, o direito à defesa dos policiais. Então, essa é uma das garantias, isso é que ficou acertado, era o que se temia. Não tem a questão da anistia absoluta à greve, não, mas, naturalmente, que o processo de análise de todos os policiais envolvidos e todos os amotinados vai ser uma coisa bem mais branda, bem mais tranquila, e isso dá garantia à corporação. É bom que se diga também, Luzenor de Oliveira, que essa decisão, ela não foi unânime. A categoria dos policiais, ela sai sim, dividida. Claramente, para quem acompanhou ontem nas redes sociais, que alguns policiais estavam transmitindo, inclusive, ao vivo o acordo, claramente deu para perceber a insatisfação de muitos, inclusive deu para perceber a insatisfação de mulheres de policiais, de familiares de policiais que queriam manter ainda o movimento paredista, o movimento de greve. Ainda bem que prevaleceu sim o bom senso. É aí que eu chamo, e você chamou, a questão da frase atribuída ao ministro Sérgio Moro. Muitos criticaram o ministro, dizendo que ele, na realidade, não se esperava com o mesmo ímpeto. Na realidade, não cabia, não era esse o papel. O papel dele como ministro era garantir exatamente a GLO que foi determinada pelo presidente, a vinda das forças de segurança para o país. Então, para aqui, para o estado do Ceará, não adianta agora ficar querendo incutir culpados, avaliar o desempenho de cada um. O importante agora é saber o seguinte, que as coisas vão voltar à sua normalidade. A gente vai falar ainda de muitas outras coisas aqui, porque a gente tem, por exemplo, que analisar
principalmente agora, o que vai ser discutido aqui na Assembleia Legislativa em relação à PEC, que proíbe a anistia a futuros motins. Isso não inclui naturalmente esses atuais. A gente vai ter que discutir São 7 horas e os efeitos 24 políticos minutos, disso, Beto Almeida. Zenô. Nós já estamos com o repórter Sátrio Salles, que tem informações sobre essa votação da PEC, da proposta de emenda à Constituição do Estado do Ceará, que proíbe a anistia ou perdão a policiais militares envolvidos na greve. Nós vamos fazer uma avaliação sobre os bastidores das articulações, das negociações para o fim dessa paralisação. A Assembleia Legislativa foi convocada na noite da sexta-feira para se reunir no final de semana e discutir alguns projetos de lei e também uma proposta de emenda à Constituição apresentada pelo Poder Executivo que proíbe, que barra a anistia para policiais envolvidos com greve. Detalhes sobre essas informações agora com o Sátrio Salles. O deputado estadual André Fernandes, do PSL, frustrou as articulações da base parlamentar aliada ao Palácio da Abolição, que queria aprovar neste último final de semana a proposta de emenda à Constituição PEC apresentada pelo Poder Executivo que impede a anistia ou o perdão aos policiais envolvidos em atos de vandalismo e greve. Dos 46 deputados estaduais, 38 compareceram à primeira sessão do período extraordinário para a votação da PEC. O pedido de vistas foi antecedido de muitos debates e apelos para que nenhum parlamentar atrasasse a votação da matéria. Com o pedido de vistas, André terá 48 horas para apreciar o texto, se for o caso, propor mudanças. O deputado Eumano Freitas, do PT, propôs e os membros da Comissão de Constituição e Justiça concordaram com a anuência de André Fernandes, que ficasse marcada para esta segunda-feira, ao final da tarde, a votação da Constituição da PEC e, nesta terça-feira pela manhã, a apreciação da matéria pelo plenário do Legislativo. Os deputados que neste domingo voltaram ao plenário da Assembleia para cumprir os prazos regimentais de tramitação da proposta de emenda constitucional querem apressar a votação e aprovação da mudança da Constituição para pressionar os policiais que acabaram com a greve na noite deste domingo nos quartéis. Com informações do Ceará agora para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. São 7 horas e 26 minutos para você, ouvinte, internauta, entender bem essa informação trazida pelo Sátiro Salles. A Assembleia Legislativa está em um período extraordinário, convocado para apreciar essa PEC, que proíbe qualquer anistia ou perdão aos policiais militares envolvidos com atos de vandalismo e também com greves. A expectativa da base aliada ao Palácio da Abolição era que essa PEC fosse votada ao longo do período extraordinário, ao longo do sábado e domingo, respeitando todos os prazos regimentais. O deputado estadual André Fernandes, como relatou o Sátrio Salles, pediu vistas desse processo e pelo regimento interno da Assembleia, o parlamentar que pede vistas tem 48 horas de prazo para devolver a matéria. Essa proposta será devolvida hoje à Comissão de Constituição e Justiça e amanhã deverá entrar no plenário para votação. Paralela a essa PEC, tem também a mensagem da reestruturação salarial. Voltando, o jornalista Beto Almeida, à questão da proposta de emenda à Constituição do Estado, o governo trabalhou para votar, aprovar e colocar em vigência, por promulgação do presidente da mesa diretora da Assembleia, deputado José Sarto, esse texto da mudança na Constituição, fazendo com que os policiais que estavam amotinados fossem enquadrados na nova legislação. Com o pedido de vistas, esses policiais naturalmente já não serão atingidos pelas mudanças na Constituição, porque suspenderam na noite desse domingo a paralisação e os motins nos quartéis. Exatamente isso, professor. Eu acho que o grande mérito aí, na realidade, do pedido de vistas do deputado André Fernandes, eu acho que foi exatamente esse. Na realidade, o deputado André Fernandes acabou contribuindo diretamente, eu diria até indiretamente também, para apressar, para dar logo um retorno dos policiais a esse entendimento pelo fim do motim. Porque se não fosse isso, por exemplo, não houvesse esse pedido de vistas, isso teria sido aprovado provavelmente ontem, no domingo, e aí o que teria acontecido?
os policiais... Não, justamente eu faço a leitura contrária, Beto Almeida. Eu vejo que a proposta apresentada pelo governo do estado fez com que os policiais militares, em uma avaliação com bom senso, eu falo os policiais, me referindo aos que estavam amotinados, apressassem a volta ao trabalho, porque se não o fizessem, seriam enquadrados nessas mudanças que a Assembleia Legislativa vai aprovar em relação à anistia. Então, o pedido de vistas do deputado André Fernandes fez com que acabou garantindo uma protelação da votação e evitando a punição para os policiais. Todo o processo de negociação foi conduzido pela... Pois não, Beto? Mas é exatamente isso que eu estou dizendo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se os policiais não tivessem retornado às atividades ontem, encerrado o movimento, o que estava para ser votado aqui na Assembleia Legislativa iria incluí-los, ia pegá-los, porque eles estariam ainda com o movimento, com o motim em andamento. Só que como isso não aconteceu, ou seja, acabou o motim e a PEC ainda vai entrar em plenário em votação amanhã, então não abrange esses policiais que nesse momento acabaram de concluir, acabaram de encerrar esse movimento da greve dos policiais, retornando ao trabalho hoje. Mas isso não significa que eles estão isentos de punição. Não significa. Porque o governo do estado publicou a lista de pelo menos 200 policiais que estariam já excluídos da folha de salários do mês de fevereiro e também responderiam a processos administrativos. Dentro do acordo fechado entre representantes da corporação dos policiais militares e dos poderes e do governo do estado, ficou acertada, Beto Almeida, que nessas investigações haverá um acompanhamento por órgãos do Ministério Público, OAB, para que não haja injustiça nem o que alguns policiais temem na expressão caças às bruxas. Exatamente. Inclusive, por exemplo, riscos de transferências imediatas para o interior, como é uma das punições que vinham sendo comentadas e possivelmente para ser adotadas. Não? Esse era um dos riscos, um dos temores. E aí eu vejo também a questão de se observar o seguinte: ao fim desse movimento, Zenô, quem ganha, quem perde, porque a gente não pode deixar de avaliar aqui que essa greve, o que mais prejudicou a greve dos policiais foi exatamente o componente político. A greve, ela acabou, na realidade, assim, sendo imbuída e acabou se entremeada com essa questão de natureza política, e isso prejudicou muito a justeza da reivindicação dos policiais militares, que merecem sim ganhar, bem como qualquer outra categoria de profissional, que tem o reconhecimento da sociedade cearense, mas que, infelizmente, o componente político acabou prejudicando muito a categoria nesse momento. E aí, naturalmente, não sai vencedor desse episódio. Você viu que o Capitão Wagner sumiu literalmente, nem participou mais dos últimos eventos, das últimas negociações. Não se pode dizer que Cabo Sabino sai, por exemplo, como bem-sucedido nessa empreitada que ele tentou de liderar o movimento. Não se pode dizer que Soldado Noélio sai bem nessa empreitada, que o Reginaldo sai bem nessa empreitada. Quer dizer, na realidade, ninguém sai bem politicamente. E olha, que eu não coloco só na categoria dos policiais, não. Eu tenho até minhas dúvidas também sobre o efeito disso, sobre a imagem, inclusive, de políticos tradicionais como o próprio senador Cid Gomes.